Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Na hora de fazer uma pesquisa, seja para artigo científico ou trabalho de conclusão de curso, é comum ficar em dúvida sobre a escolha da metodologia. Em suma, existem 6 possibilidades: método indutivo, dedutivo, comparativo, hipotético-dedutivo, fenomenológico e o dialético. Dentro da jornada acadêmica, uma coisa é certa: não se faz ciência sem um método. A escolha, em geral, depende do tipo de resultado que se deseja alcançar com a pesquisa. Quando se trata de metodologia de pesquisa, o termo método é muito amplo e genérico para usar numa explicação. É necessário, portanto, definir o tipo de abordagem empregado no estudo. Formatação: lista de figuras e tabelas. O que diz a ABNT sobre isso? Formatação é a ABNT, significado: como usar e exemplos. Formatos de trabalhos acadêmicos. Relatório técnico científico, veja como fazer e exemplos. Neste artigo, você vai entender melhor o conceito de método indutivo e verá exemplos de trabalhos que utilizam a metodologia. Acompanhe. O que é o método indutivo? O método indutivo de pesquisa é responsável por criar uma generalização. Em outras palavras, ele parte de algo verificado na realidade particular, para se tornar algo universal. O pesquisador observa uma situação na realidade. Em seguida, procura criar um padrão que sirva de base para uma lei universal. Para as autoras Lacatos e Marconi, 2003, a indução é um processo que parte de dados particulares constatados, com o objetivo de alcançar conclusões mais amplas do que as premissas que serviram de fundamentação. O padrão, criado pelo método indutivo, nasce da expectativa de que situações que se repetiram no passado podem se repetir no futuro. Quem criou o método indutivo? O método indutivo foi criado pelo filósofo inglês Francis Bacon, no século XVII. Fortemente ligado ao empirismo, o método se concentra na investigação de fenômenos que ocorrem de maneira espontânea. Outros estudiosos empiristas também estão de acordo com o método indutivo, como é o caso de Hobbes, Locke e Hume. Características do método indutivo: observa uma situação, é fundamentado na experiência, relaciona vários fenômenos e fatos idênticos. Ponto e vírgula. Obtém uma conclusão genérica. Uma generalização nunca é buscada, mas sim constatada. Qual a diferença entre método indutivo e dedutivo? Enquanto o método indutivo parte do particular para o universal, o método dedutivo faz o caminho contrário, analisa o geral para chegar ao particular. Exemplos de método indutivo: quando todas as premissas, levantadas pelo método indutivo, são verdadeiras, a conclusão provavelmente também será verdadeira, mas há exceções com relação a essa regra. Você ainda não entendeu a lógica? Veja exemplos do método indutivo. Exemplo 1: Sandra é mortal. Vicente é mortal. Jorge é mortal. Filomena é imortal. Sandra, Vicente, Jorge e Filomena são seres humanos. Logo, todos os homens são mortais. Exemplo 3: se existe defeito na peça 1, sendo as peças 2, 3, 4 e 5 do mesmo tipo e lote, logo as peças 2, 3, 4 e 5 também possuem o mesmo problema. Exemplo 4: todos os dias o sol nasce. Logo, tenho a expectativa de que o sol nascerá todos os dias no futuro. Trabalhos que aplicam o método indutivo. Além dos exemplos simples apresentados acima, você deve considerar como referência os trabalhos que utilizaram o raciocínio indutivo como metodologia. O artigo As Interfaces do Desenvolvimento Local em 21 edições da revista Interações, 2000 a 2010.
Por exemplo, utiliza o método indutivo com abordagem quantitativa. Já o artigo Motivações para o prolongamento da amamentação aplica o método indutivo junto com a teoria fundamentada em dados Grounded Theory. Pesquise por método indutivo na plataforma Cielo e você terá acesso a muitos trabalhos que utilizam a metodologia. Como aplicar o método indutivo no TCC? Os argumentos indutivos são úteis no trabalho acadêmico, mas para isso, você deve aplicar as etapas corretamente. Confira. 1. Faz um mapeamento. Essa primeira etapa é fundamental para ter um panorama geral do fenômeno estudado. Logo, ela fornecerá informações sobre qual deve ser o tamanho da amostra analisada para que os seus argumentos sejam aceitos. Dependendo de como for esse mapeamento, você vai desistir do método indutivo logo de cara, pois pode não existir tempo hábil para observar e analisar tantos casos particulares. 1. Observe, olhe ao seu redor e identifique os fatos e fenômenos da realidade. Eles podem ser naturais ou induzidos, isso dependerá do objetivo da sua pesquisa. Além de fazer uma observação cuidadosa e rigorosa, tenha o cuidado de coletar os dados. Sua amostragem precisa ter um número considerável para ser validada. 2. Análise com os dados em mãos. Analise as informações e estabeleça uma relação entre os elementos do fenômeno ou fato. Nesta etapa, tenha cuidado para não comparar fenômenos diferentes, pois você terá como resultado um padrão de caráter acidental, portanto, uma generalização que não é válida. 3. Crie uma hipótese. Formular uma hipótese significa criar uma pressuposição do conhecimento sobre o fenômeno. Em outras palavras, é criar uma resposta prévia, que será validada ou refutada no final da investigação. 4. Teste a hipótese. Teste a hipótese que você levantou, considerando a reação de causa e efeito. Assim, tem como comprovar o conhecimento. 5. Crie um modelo a partir do exercício de comparação, que possibilita classificar e analisar os dados. Crie um modelo. Essa será a representação do conhecimento. 6. Estabeleça uma generalização. Por último, estabeleça uma generalização, ou seja, trate de forma universal as informações coletadas. A generalização deve ser consistente o bastante para se tornar uma lei científica. Ainda tem dúvidas sobre como aplicar a indução? Assista ao vídeo a seguir e veja a explicação da professora Cristina Godoy. Por fim, tenha em mente que não é tão simples utilizar o raciocínio lógico indutivo para gerar conhecimento científico. Você deve estar preparado para lidar com o elemento quantitativo, ou seja, muitos fatos precisam ser analisados para que uma generalização seja aceita pela banca. E, trabalhar com uma amostragem grande, nem sempre é fácil.